Glória a Deus, queridos. Vamos ministrar a palavra de Deus nesta noite. Que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. Eu quero ministrar hoje uma passagem muito conhecida da Bíblia, lá em Lucas capítulo 15, o verso 11 ao verso 32. Eu não vou ler o texto completo, mas é a parábola do filho pródigo, né? Um dia um certo homem tinha 2 filhos e um mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E aí, no decorrer da história, todos nós sabemos, é uma história muito conhecida. Aquele filho perdeu tudo, se arrependeu, né? O pai voltou e ele diz ao pai: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Depois que ele tinha perdido tudo. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: olha, trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-lhe se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha que texto abençoado. Amados, existem dois momentos na vida que eles são muito perigosos para nós, né? Quando não há profundidade de caráter e nem uma vida firmada. Então, esses momentos na nossa vida, eles são muito perigosos. O primeiro é quando nós estamos no topo da vida, né? No topo do sucesso, no topo da pirâmide, quando tudo na nossa vida é motivo de celebração, ou quando se alcançou uma posição de relevância e respeitabilidade. Você já ouviu dizer que o sucesso ele é um terreno minado? É um terreno perigoso, isso mesmo. Nós precisamos ter muito cuidado, né? O José, lá em Gênesis 39, aonde José colocava sua mão, Deus abençoava, prosperava, né? O Daniel também. Então, existem muitos textos que falam acerca do sucesso, e o sucesso ele é muito perigoso, querido, porque a tendência de quem está no topo é baixar a guarda, né? Eu lembro da luta do Anderson Silva, que em acreditar que ele era invencível praticamente, né? Ele lutou praticamente com a guarda totalmente baixa, e de repente ele foi golpeado. E de repente aquilo que ele pensava que era verdade passou a não ser verdade, ou seja, ele pensou possuir o que na verdade não possuía. E o segundo momento, querido, perigoso da nossa vida é o tempo das perdas. E é por isso que o título dessa mensagem é o que fazer para não se perder com as perdas. Olha só. E o apóstolo Paulo, ele chama esse tempo de dia mau. Olha, o dia das perdas, o apóstolo Paulo chama de dia mau. Portanto, ele diz: olha, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Havendo feito isso, o que, querido? Fica firme. Então, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para vencer os dias maus,
para vencer o dia mau. E quando esse dia chegar, querido, nós estaremos firme. E Jesus começa esta parábola do filho pródigo falando de um pai que ele experimenta esse tempo, um tempo de perda. De repente, o filho caçula, aquele que todo pai sempre tem um cuidado especial, ele se rebela, manifestando algo extremamente maligno, querido, destrutivo e inadmissível. Ele diz o seguinte: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Ele pede a sua parte da herança, porque ele deseja ir embora de casa. Meus amados, se nós formos olhar o contexto da história, a herança naquele tempo só era dividida após a morte do pai. Até hoje, né? Até hoje. A herança ela só é dividida quando os nossos pais morrem. E a atitude daquele filho estava sendo uma afronta, um desrespeito, uma agressão. Entre linhas, ele estava dizendo: você, pai, não faz parte mais da minha vida. Imagine, querido, você escutar isso de um filho. Que tristeza. Eu não quero nem pensar. Né? O filho chegar para o pai e dizer: pai, cansei. Para mim, se você morresse, seria melhor. Olha que palavra forte. O que aquele pai ele estava sentindo. Então, começa a imaginar o sentimento daquele pai em escutar isso de um filho. Meu Deus. Se coloque, amado, no lugar de um pai que passou por isso e tente dimensionar a dor em sua alma. Que experiência dolorosa, querido. Que experiência traumática escutar palavras de um filho dessa forma. E aí eu começo a imaginar quanto vale um filho, né? Quanto vale um filho? Eu acredito que o valor de um filho só sabe quem gera, quem educa, quem protege, quem sustenta, quem investe. Ele sabe qual é a intensidade da dor, da perda de um filho. Isso mesmo, querido. E hoje eu consigo imaginar, eu consigo dimensionar a intensidade de perder um filho, porque eu sou pai e a minha esposa está grávida, eu vou ser pai novamente. Então, nós podemos dimensionar um pouco, querido. E eu lembro-me de uma história de uma mãe que ela perdeu um filho em um acidente, um filho muito jovem, um primo meu, inclusive. E ela nunca mais se achou na vida, querido. Ela nunca mais se achou na vida, nunca mais a sua vida teve vida. Você conversa com ela e você só enxerga tristeza, só enxerga lamento. Ela não conseguiu se achar mais. Eu olho a vida de Jó, Jó ele experimentou isso. Jó ele experimentou a dor da perda. Pois em um único dia ele presenciou, querido, o sepultamento de seus 10 filhos. Olha. E toda perda de grande valor, meu amado, gera uma crise em nós. E o grande desafio nesse tempo é o que fazer para não se perder com as perdas. E quando eu olho a história de Jó, eu percebo que a mulher de Jó já estava se perdendo. A mulher de Jó olha para ele e diz assim: olha, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Então ela já estava se perdendo com tudo aquilo que estava acontecendo na sua família. Mas Jó não se perdeu. Jó não se perdeu. E quando eu olho essa história de Jó, eu começo, querido, a identificar que não se perdeu algo. Não se perdeu alguém, querido. Não se perdeu algo de valor. Se perdeu alguém de valor. Ele não perdeu algo, não alguém, não. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu o que tinha de mais precioso.
E quantas pessoas, meu querido, ao perder alguém ou algo de valor significativo, acabam se perdendo. Esposas que se perdem ao perderem os seus maridos, moças que se perdem ao perder um namorado. Quantas tragédias, a gente liga a televisão, é tanta tragédia. O namorado fez isso porque a namorada deixou e vice-versa. Filhos que se perdem ao perder os pais, pais que se perdem ao perderem os filhos, empresários que se perdem ao perder a sua empresa. Querido. E aí vem os chineses nos ensinando coisas, né? Para os chineses, crise pode significar duas coisas: perigo ou oportunidade de crescimento. Tudo depende da leitura que cada um faz. É como o texto que eu li aqui para vocês em 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 3 e 4, eu li para os nossos amados irmãos da live, do YouTube: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha, oportunidade de crescimento. O Senhor nos consola para que nós possamos consolar um irmão que esteja passando por algo semelhante ou pior. O pai do filho pródigo, ele fez uma leitura positiva da crise. Olha, lembra que eu disse que é um momento traumático, um momento extremamente difícil de você ter o seu caçula dizendo: olha, eu vou te deixar. Mas aquele pai, ele fez uma leitura positiva da crise. É só nós analisarmos o texto, observarmos o texto, a maneira como ele se comporta. Ele não desistiu dos seus projetos, dizendo, em nenhum momento no texto a gente consegue identificar aquele pai arrependido com o que ele tinha feito com o pai, com o filho. Em nenhum momento nós encontramos: olha, arrependo-me de ter gerado filhos. Em nenhum momento aquele pai blasfema, querido. Pelo contrário, ele continuou acreditando nos filhos como herança do Senhor. Ele não desistiu deles. E isso é um dos segredos, querido. A maneira como você responde aos desafios em tempo de crise revela o tipo de leitura que você está fazendo do próprio Deus. Isso mesmo. A maneira como nós respondemos os desafios em tempo de crise revela o tipo de leitura que nós estamos fazendo do próprio Deus. O pai do filho pródigo, apesar de estar perdendo, ele não se deixa perder com a perda. Está aí, amado, o segredo para vencer em tempo de crise. E aí o que nós podemos aprender com a casa do filho pródigo? O que nós podemos aprender com a casa do filho pródigo? Primeiro é que nem tudo, querido, na nossa vida sai como nós planejamos. Por mais que eu faça, isso não anula o desejo deles fazer o que querem. Eu dei educação ao meu filho, estou dando, o pai deu uma criação ao filho dele, mas isso, querido, não anula o desejo deles fazer o que querem. Então, nem tudo na nossa vida sai como nós planejamos. Entenda isso. Mas uma coisa eu aprendo com aquele pai. Querido, nem tudo sai como planejamos. É fato. Mas uma coisa nós precisamos aprender. Olha, faça sempre o melhor. Faça sempre o melhor
para não sofrer com a dor da culpa, com a dor do remorso, com a dor do arrependimento. E aí eu começo a entender porque Jesus lavou o pé de Judas. O filho desistiu do pai, mas o pai não desistiu do filho. Faça o melhor, meu querido. Faça o melhor que você puder, para amanhã não ser deprimido com a dor do remorso. Faça o melhor. Faça hoje, ame hoje, abrace hoje, perdoe hoje. Faça o melhor, querido. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã para não ser deprimido com a dor do remorso. E aí, querido, tem uma frase muito interessante que eu gosto dela porque as pessoas costumam dar muitas flores no dia de finado. As pessoas costumam dar muitas flores em velório, em sepultamento. Ei, querido, o morto não enxerga, o morto não vê, o morto não sente cheiro. Ei, dê flores hoje. E aí eu começo a perceber porque as pessoas, elas conseguem dar mais flores na morte. É porque, querido, o sentimento de remorso é muito maior do que o sentimento de gratidão. Ei, amado, seja grato. Seja grato. Seja grato para não ser deprimido com a dor do remorso. Faça sempre o melhor. Aprenda com o pai do filho pródigo que fez o melhor, mesmo o filho indo embora. Terceiro ponto é que em tempo de crise, não deixe Satanás fechar a porta da reconciliação. O milagre de Deus passa por essa porta. Não feche, querido. Não feche a porta da reconciliação. Aquele filho voltou, mas porque a porta da reconciliação estava aberta. Ei, querido, deixe a porta da reconciliação aberta. Aberta. E nunca, meu querido, nunca perca e nunca deixe morrer a esperança. Isso mesmo, sem esperança, nós deixamos de sonhar. E a impressão que dá é que o pai ele ficava na janela, esperando o filho. Porque quando ele avista o filho de longe, ele pede logo a melhor sandália, ele pede o anel, e aí eu começo a entender que isso tudo estava guardadinho, esperando o filho. Aquele pai não perdeu a esperança. Glória a Deus, porque dentro do seu coração tinha um sonho, tinha uma esperança que aquele filho ia voltar. Ah, meu amado, Deus pode trazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Não pare de sonhar, querido. Não deixe de acreditar. Não perca as esperanças. Sonhe, meu querido. Sonhe, porque Deus pode transformar toda essa tragédia em celebração. O nosso Deus é poderoso. Ele pode, querido, transformar toda uma tragédia em festa. Essa história do filho pródigo terminou em festa. Terminou em festa porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia! Deus pode, querido, trazer de volta tudo que foi perdido. Ele pode. Foi assim com Jó. Jó teve tudo o que perdeu restituído em dobro. O nosso Deus é poderoso. Creia nisso, querido. Creia que o nosso Deus é um Deus de restituição. É um Deus que renova. É um Deus que traz de volta aquilo que foi perdido. Ah, querido, talvez você não possa ter de volta
uma vida que se foi, um parente que se foi, mas Deus pode trazer de volta a tua alegria, Deus pode trazer de volta o teu ânimo, Deus pode trazer de volta toda a tua esperança de voltar a viver. Deus pode, querido. Oh, Deus. Ontem nós estávamos falando de restituição também. Em breves palavras, eu consegui passar um pouco para a igreja aquilo que Deus restituiu na minha vida, querido. Deus pode restituir. Não importa o que foi embora, não importa se foi a tua alegria que foi embora, não importa se foi a tua vontade de viver que foi embora, não importa se é a tua falta de fé, a tua falta de esperança que foi embora, Deus nesta noite está trazendo de volta isso para você. Creia, querido, que essa tribulação, creia que esta provação vai terminar em festa, vai terminar em alegria. Olha, tudo é passageiro, querido, tudo tem um tempo, e o Senhor diz, olha, quando o meu tempo de amadurecimento, quando o meu tempo de ensinamento passar, olha, vai ter uma festa, eu vou preparar o melhor cordeiro e vou celebrar uma festa para você, querido. Creia, meu amado, que a festa do Senhor na tua vida, ela está próxima. Creia que a festa do Senhor para a tua vida está próxima. Creia nisso, meu querido. Então, confie, espere e tenha certeza que o Senhor nesta noite está trazendo de volta aquilo que você tanto pede para Ele. Aquilo que foi perdido, o Senhor está trazendo de volta.